Gente, então, boa tarde. Chegando ao último encontro do GPI Tech de 2022. Já pensou em como passou o ano, hein? Hoje nós temos a professora Sandra Mantovani Leite, Sandra Regina Mantovani Leite, que vai trazer uma discussão relacionada à sua tese de doutorado, e seria a nossa última temática do ano, né? Que sobre a questão da ética dentro da perspectiva aristotélica. É isso, né, Sandrinha? Então, Sandrinha, muito obrigada, quero agradecer. Aí quero avisar, né, que então a gente encerra esse ano, é o último encontro, retornaremos em meados aí de fim de fevereiro, né, início de março, para desenvolver, de repente, o mesmo estilo de discussão deste ano, ou a gente pode mudar. Aí eu vou passar depois nós vamos passar tipo um questionário para vocês até avaliarem como foi esse processo, e, de repente, dar sugestões para 2023. Esse projeto vai até o final de 2023. Aí, consequentemente, lançaremos uma nova proposta de pesquisa aí. Certo? Sandrinha, muito obrigada, fique à vontade, tenha liberdade aí, e quem estiver participando, anote bonitinho, Rô, Marcela, Denise, Ju, Natasha, Flavinha, Liga, para que possa anotar certinho aí e perguntar para a Sandra, deixar ela bem doida. Ai, vai vendo, Sandra. Obrigada, amor. Obrigada, Marta. Eu estou vendo aqui, tá bem tranquilo para vocês? Está dando para ouvir bem? Tá? Eu estou aqui no quarto do meu filho mais velho, do Guilherme. Olha só o tanto de coisa que tem aqui de computador e roteador e tudo, mas eu não consigo cabear no meu, porque tá tudo no dele, não vou nem mexer, que senão eu enlouqueço, né? Então, estou pegando Wi-Fi aqui mesmo. Então, eu mandei aí para você, Natasha, não sei se é você ou a Flávia que vai passar. Eu tenho a minha trajetória toda aí na UEL em várias frentes, né, Marta? Então, desde o início ali, trabalhando com a supervisão educacional, e passando pela situação da gestão, com a orientação educacional, trabalhando aí com a escola e a empresa. Então, aí cheguei na educação infantil e depois disso aí enveredei pelos caminhos da filosofia lá na Unesp, né? Meu orientador, professor Alonso, e no início o trabalho que ele gostava, assim, que ele se dedicava, o projeto dele sobre ética nessa perspectiva aristotélica. Então, eu fiz o trabalho. Pode colocar, Flávio, pode colocar, que aí eu acho que está aí na primeira página, é só o nome, né? O trabalho com a dimensão ética nessa formação do professor da infância, né? E Aristóteles, na verdade, ele não trabalha com a questão da infância, ele não trabalha com a questão da educação infantil, né? Mas o que eu busquei no doutorado foram aproximações de tudo aquilo que ele foi trabalhando, né, nos vários livros aí que eu fui me debruçando, aproximações daquilo que ele trazia para buscar trazer para nós na área da educação, na área da formação de professores. Então, eu consegui visualizar a importância da dimensão ética na sala de aula, na escola, na relação entre professor-aluno, na relação entre professor e criança. Não é que isso aconteceu só no doutorado, né? É uma coisa que a gente estava conversando aí no início, e é bem isso mesmo. Nós somos seres integrais.
Então, nós não somos só intelecto ou só razão. Nós somos razão, emoção, corpo, né? Então, Aristóteles, ele trabalha muito a importância de você pensar esse ser integral, esse ser político, né? Por conta da época, por conta de todo o contexto que ele vivia. Então, trabalhar com esse indivíduo potencializando as virtudes que para ele não são aprendidas, mas elas são trabalhadas por meio do hábito. Então, quando a gente fala trabalhadas por meio do hábito, a gente entra nessa questão da formação, né? E não só relacionando com o conhecimento, mas relacionando e se fundamentando com o relacionamento entre as pessoas. Então, quando a gente fala, por exemplo, do ambiente de trabalho que a gente vive, se é um ambiente pesado, isso vai, de certa forma, fazer com que todas as minhas atuações sejam também pesadas, cansativas, doentias, né? Se a gente pensar na criança, porque a gente fala da criança, então se a gente pensar lá na criança que inicia lá na educação infantil, a primeira vez que ela chega lá na escola, né? Foi muito interessante, porque o professor Alonso falava assim, mas Sandra, a questão da educação infantil, eu não sei nada de educação infantil, eu vou tentar te ajudar, mas não sei nada de educação infantil. E aí, nesse tempo, né, ele teve um bebê. E aí, a Bianca foi para a escola. Aí ele pegou e falou assim, olha, realmente, tudo aquilo que você falava, que você me trazia, eu estou vendo na prática da Bianca na escola. Então, quando a criança vai para a escola, ela vai feliz, ela vai contente. Por quê? Porque ela vai encontrar pessoas, porque ela vai se relacionar com a professora, ela vai se relacionar com as crianças. Então, por isso, né, que ela vai feliz. Só que aí, na hora que ela chega lá na escola, o que acontece com ela? Vem o peso, né? Que aí eu nem separei aqui de fazer para vocês, depois eu posso até mandar, tem é só para não ficar muito também demorado a gente ficar assistindo, né? Depois eu coloco lá no WhatsApp do grupo, tem um videozinho, né? No YouTube, que a criança, então, ela vai para a escola, acho que vocês já até viram, já tiveram a oportunidade de ver. Ela vai para a educação infantil, ela vai toda colorida, toda feliz. Aí ela começa, a professora começa pedindo para ela fazer o ABCD, ela faz todo florido, todo desenhado. Aí a professora reprova aquilo e pede para ela que tem que ser o ABCD escrito daquela forma que ela mostrou. E aí essa criança, ela vai se esvaindo, ela vai perdendo a cor, ela vai perdendo a vontade. Então, é isso que acontece, na verdade, com as crianças, né? Não generalizando, mas muitas vezes acontece isso com a gente, com as crianças. Quando a gente pensa em ser professor, a gente também pensa, né? De uma forma feliz, ou como o Alonso falava, de uma forma contente, né? A gente pensa, olha que delícia, eu vou para a escola, eu vou me relacionar, eu vou conhecer, eu vou, né, conversar, eu vou fazer coisas novas, e às vezes a gente também vai perdendo a cor, né? Então, quando a gente fala dessa importância dessa dimensão ética, eu até tinha mudado esse slide, acho que eu não salvei. A gente fala, então, essa dimensão ética, sabe? É pensar nesses valores, é pensar nessas virtudes, é pensar nesse ser que não é só razão. E aí o Alonso lá, quando a gente conversava, ele falava, esse ser é paixão também.
eu acabo, muitas vezes, utilizando essa palavra mesmo, né? Nós precisamos nos apaixonar novamente pelas questões da educação. E isso é difícil, né? Para mim, que já tenho 31 anos de UEL, então aí a gente fala, nossa senhora, né? Eu preciso me aposentar, né, Marta? Porque eu não aguento mais ver certas coisas. Mas vou continuar com Martinha aí uns tempos, né? Aí eu vou falar, eu, Marta Furlan e algumas pessoas. E nós vamos continuar aí trabalhando com essa paixão, buscando nos apaixonar de novo, né? Então, o valor dessa dimensão ética para a formação e para a atuação dessa pessoa, desse educador, desse professor, é nesse sentido, né? Em buscar se apaixonar por todas as questões que envolvem esse ser criança, esse ser aluno, quando não é na educação infantil, né? Esse ser que está conosco nesse ambiente de aprendizagem. Pode passar, Flávia. Então, quando a gente fala aí, ó, vocês estão vendo várias palavras, quando a gente fala sobre a ética, a gente se vê assim, olha, falando sobre uma e falando sobre todas essas coisas. Então, nós somos esse... Deixa eu tirar aqui o som que está apitando, né? E quando a gente fala dessa dimensão ética, a gente está falando, então, também, né, desse emaranhado de palavras, de sentimentos, de ações, de vivências que invadem a vida da gente. E elas invadem sem ponto e vírgula, tá? As palavras, elas aparecem assim, os sentimentos aparecem assim, a nossa vida é assim, né? Você está falando de felicidade, ao mesmo tempo você está falando de violência, você está pensando na viagem, você está pensando, como eu falei aqui agora, você está pensando nessa finalização desse ano, você está fazendo um julgamento, como nós vivemos, né, essa pandemia, a gente está pensando nessa vida, nessa morte. Então, tudo isso influencia o nosso ser professor. Pode passar, claro. E é importante, então, eu já vi, eu acho que outras pessoas até durante esse ano acabaram já utilizando essa frase desse escritor, né? Que, na verdade, acaba sendo aquilo que a gente precisa fazer todos os dias. Então, procurar se despir daquilo que a gente aprendeu, procurar raspar aquilo que os outros pintaram na gente, para a gente poder fazer com que as nossas emoções realmente sejam emoções verdadeiras e façam de nós pessoas mais humanas, né? Então, quando eu falo, quando eu penso em mim, Sandra, né, a Marta, quando ela pensa nela, a gente já tem, né, Marta, muita coisa escrita na nossa vida e que deixou marca na gente. Mas muitas vezes a gente precisa, então, raspar essas tintas que a gente tem, para a gente tentar vivenciar essa realidade, isso que é nos apresentado. Cada ano que a gente se dispõe a trabalhar, por exemplo, com as disciplinas que a gente nunca faz da mesma forma, né? A gente está sempre se reinventando, a gente está sempre buscando novas formas, buscando novos jeitos. Por quê? Porque são outras pessoas que vão se relacionar com a gente, é um outro contexto, é um outro grupo, né? Isso é fácil? Não, gente, é muito difícil. Por que é muito difícil? Porque nós não fomos trabalhados para isso. E eu digo ainda mais,
hoje em dia, né, quando a gente vai no médico, a gente já pensa 2 vezes para entrar no médico, porque a gente fala assim, nossa, esse médico, será que ele foi formado na pandemia? Ou será que ele já tem um tempo de trabalho? Por quê? Porque essa juventude, né, muitas vezes que está aí, a minha orientanda, por exemplo, de TCC, ela não pôde entrar para fazer o estágio de educação infantil. Né? Ela foi nessa pandemia. Ela fez o estágio dessa forma que nós estamos fazendo aqui, tudo online. Então, como que faz falta isso? Né? Faz falta esse relacionar, faz falta esse ver o outro. E é disso que a dimensão ética fala, né? Pode ir, Flávio. Então, a dimensão ética trabalha essa importância da presencialidade. A presença como elemento estruturante para a formação dessa pessoa humana, né? E trabalha essa presencialidade por essas categorias. Então, da alteridade, que é você poder se colocar no lugar do outro, dessa multiculturalidade, quer dizer, não é só o meu jeito de ver as coisas, mas a cultura do outro também, o contexto do outro também. E uma coisa que é muito, apesar de falar assim, mas isso é tão bobo, mas é tão difícil para a gente, que é trabalhar a tolerância e o diálogo. Né? O diálogo já é difícil entre um casal. São 2 pessoas, já é difícil o diálogo. Agora, imagine numa escola, onde você tem a direção, você tem vários professores, com diferentes formações, com diferentes histórias de vida. Aí você tem vários alunos que também têm suas histórias de vidas e que, às vezes, uma palavra que você fala é mal interpretada, né? Pode passar, Flávia. Então, essa presença precisa estar aberta para reconhecer esse outro que faz parte da minha história de vida, ali nesse momento que nós estamos, e tentar ouvir, tentar se ouvir também, né? Nesse mundo que está tão... A questão do ver está tão sendo dado mais importância para o ver, né, para a aparência das coisas, do que realmente para aquilo que nós podemos entender sobre aquele outro que está conosco, né? Então, aí, por exemplo, nesse slide, a gente tem essa roda, a gente tem essa conversa, esse diálogo. Então, você se colocar no sentido de se conformar com aquilo que os outros trazem e que podem nos ajudar também a nos entender, né? Pode passar, Flávia. Então, a presença do outro, ela acaba sendo muito corrompida hoje em dia pela intermediação da máquina. A gente sabe isso desde o início lá da pandemia, quando a gente demorou para entrar nessa questão na UEL, mas não só a questão do online, não só a questão dessa discussão que nós estamos fazendo aqui, e que isso foi importante para nós, porque, por exemplo, dia 2 tem essa defesa do mestrado, né, de uma aluna, e tem a Copa do Mundo. Então, a gente vai fazer online. Por quê? Porque a gente tem essa possibilidade hoje que surgiu por conta da pandemia. Quando que a gente pensava em fazer uma situação assim antes? A gente não pensava. Então, uma reunião, uma conversa, né? Uma defesa, às vezes, com uma pessoa que você gostaria de trazer, e ela é lá do Mato Grosso, você não tinha essa oportunidade, agora você tem.
você tem a possibilidade de participar de uma palestra que você não teria antes, né? Então, tem coisas positivas, sim, só que o contato do humano com o humano não tem como ser substituído, né? Então, quando a gente fala da criança pequena, quando a gente fala da criança na educação infantil, mas ela está usando o tablet, ela está usando o videogame, ela está lá quieta no celular. A gente vê isso o tempo todo, a gente vê isso no mercado, a gente vê isso no restaurante, a gente vê isso na sala lá de aula, no espaço educativo também. Mesmo assim, essa criança, ela pede a participação do outro. Então, ela como criança, né, eu falo isso porque ontem, por exemplo, eu estava junto com os meus sobrinhos e eles estavam brincando no tablet. Eles podem brincar no tablet ali das 5 até umas 6 horas, eles podem brincar. Foi o horário que eu passei para conversar com eles. Aí, o que eles fizeram? Não, madrinha, senta aqui, eu quero que você veja eu brincar, eu quero que você me fale o que eu tenho que fazer, quais são os objetivos que eu preciso cumprir, né? Então, tem coisas que realmente a máquina, né, essa forma diferente, ela potencializa em alguns momentos, mas esse contato humano, ele precisa ser prioridade, né, para nós que somos da área da educação. Pode ir, Flávio? E aí eu trago uma frase que é assim um resumo daquilo que o Aristóteles fala, que ele fala assim, olha, enquanto agente de desenvolvimento, a vida social é um todo orgânico, que só se desenvolve com o incremento harmônico de todas as suas partes. Então, a gente sabe que esse resumão assim, do que ele fala em alguns capítulos de alguns livros, a gente vê assim, muitas vezes tem até, né, quando a gente fala dessa forma, tem até alguma coisa que vai bater aí contra aquilo que a gente coloca na teoria crítica, vai bater com aquilo que a gente coloca na teoria histórico-cultural, né? Mas o que ele está querendo dizer quando ele fala que a vida social é um todo orgânico? Ele não está falando aqui do biológico, né? E aí ele tem uma aproximação muito grande, não sei se algumas de vocês já viram, né? Porque aí também foi o meu estudo de pós-doutorado. Quando a gente fala da pedagogia schanstatiana. Então, quando a gente fala da pedagogia schanstatiana, a gente tem também essa mesma colocação, a importância do orgânico. E o que é esse orgânico? Está indo contra aquilo que a gente acredita. Não, quando eles falam desse orgânico, eles estão falando dessa contextualização e dessa importância do ser humano integral. Então, quando Aristóteles, ou quando o padre Kentenich, que foi aquele que criou a pedagogia de Schanstatt, ele fala do orgânico, ele está falando, nós não podemos ser divididos. A gente é um todo orgânico. Nós somos cabeça, nós somos coração, nós somos corpo. Nós precisamos valorizar esse todo orgânico, todas as dimensões que envolvem esse ser humano, e isso vai se desenvolver de uma forma quando tudo se dá de forma harmônica, integral, entre as suas partes. Isso é muito difícil se a gente pensar hoje, por exemplo, né, o que é se colocado na questão da educação infantil, trazendo o livro didático para o trabalho com as crianças de 4 anos, por exemplo, né? Isso é muito difícil da gente ver quando a gente vê na educação infantil sendo trabalhado simplesmente uma preparação
para o ensino fundamental. Mas e essa questão dessa educação e dessa formação dos indivíduos, valorizando, e aí pode passar aí para o próximo, Flávio, eu acho que é no próximo agora que vai aparecer, não, eu passei o outro, mas tudo bem. Lá na frente tem um slide que mostra, se eu não me engano, Flávia, tá lá no 19 ou no 18, que mostra, eu tinha feito uma alteração, esse aí, Flávia, esse aí. Então, quando a gente fala da formação do professor, essa formação, ela precisa acontecer levando em consideração essas várias dimensões. Então, quando eles falam desse orgânico, eles estão falando desse guarda-chuva que faz parte da nossa formação. Então, a formação do professor tem esse lado epistemológico, tem esse lado ético, esse lado político, o lado estético e esse lado relacional. Tudo isso faz parte da formação desse professor. E é nossa tarefa fazer. Então, nossa tarefa, que eu digo nós na universidade, precisamos trabalhar para que os professores, de forma a serem formados, instruídos, levando em consideração esses aspectos, possam trabalhar favorecendo essa formação da cidadania com os seus educandos, alunos, com as suas crianças, né? Então, aí, nesse sentido, é que aparece essa articulação dialética dessas várias dimensões que envolvem esse ser docente e que se comprometem a favorecer isso no seu trabalho com os seus, com as suas crianças, com os seus alunos, tá? Eu não sei se alguém tem alguma questão, tem alguma pergunta, se quiser fazer aí, a gente vai fazendo. Aí, Flávia, se você quiser voltar, desculpa, viu, Flávia, mas foi aí. Então, aí aparece lá, aparece aí. Então, olha lá, quando a gente fala dessa dimensão ética e olha por esse viés desse conhecimento filosófico, né, a gente não pensa a ética apenas como regras. A ética leva em consideração esse cuidado, esse acolhimento, né, implica em levar em consideração essas peculiaridades que o outro traz. Então, como possibilitar essa formação ética? Nós tivemos agora, eu estava falando com as meninas semana passada, a gente teve um concurso, um teste seletivo, né, na UEL. E aí a gente até discutiu em alguns momentos, quando a gente falava da formação do professor. O que é essa ética? Como que você vê essa questão ética? E muitas vezes a pessoa respondia, olha, a ética são essas regras, essas normas que são trazidas pela sociedade. E a gente não pode olhar a ética assim. Por quê? Porque quando a gente fala de moral, a gente olha assim. Então, são regras. Olha, qual é a regra? A regra é, né, que nós estamos aqui, aí eu estou falando, vocês estão ouvindo, e que moralmente se coloca como errado, né, alguém abrir o microfone e moralmente começar a xingar e fazer alguma coisa aqui, né? Então, moralmente falando, a sociedade não aceita isso, né? Agora, eticamente falando, nós precisaríamos refletir sobre o que levou essa pessoa a ter esse comportamento, né? E trabalhar essa reflexão. Então, quando a gente olha essa questão da ética,
lá na sala com as crianças na educação infantil, e é um ponto que eu vejo assim muito importante, é quando a gente olha para a criança e fala: olha, você mordeu o coleguinha, você perdeu o direito de brincar. A brincadeira é um eixo da aprendizagem das crianças. A interação é um eixo para a aprendizagem, né? Um dos eixos, os dois eixos que se apresentam. Então, assim, como que você vai retirar essa criança desse convívio? Vai tirar essa interação? Como você vai tirar essa brincadeira? Então, você fazendo isso, você realmente não faz com que ela reflita e com que ela aprenda o que é importante para aquilo. Ah, professora, mas naquele momento tem 10, tem 15 crianças e é o que dá. Sim, nesse momento seria importante você fazer com que essa criança brinque até mais, interaja até mais, para que ela possa ver que a sua relação com o outro, eticamente falando, precisa ser de uma forma cuidadosa e que ela não pode morder o outro. Você retirando ela daí, o que você vai fazer? Você vai mostrar para ela que então ela pode morder, que você tira ela ali do momento, depois ela volta, né? Então, quando a gente fala dessa formação ética, a gente está buscando essa reflexão que vai além desse domínio dos conteúdos e que vai além só da importância do meu papel como professor. Por quê? Porque eu preciso me colocar no lugar do outro, eu preciso também me relacionar com esse outro, saber ouvir o outro, e entra a tolerância, e entra o respeito, e entra a responsabilidade por aquele que está se formando e está comigo ali, né? Então, no departamento de educação, eu olho e vejo assim, como que é engraçado, né? A gente vê as pessoas que foram minhas alunas e que estão aí realizando trabalhos maravilhosos, né? E que, de alguma forma, eu fiz uma pequena diferença na vida dessas pessoas. Então, isso é gostoso, né? É você perceber em algumas atitudes daquelas pessoas que você possibilitou que aquilo acontecesse, né? Então, quando você vê a pessoa defendendo ali de uma forma tão positiva a questão da cultura afro, né? Da cultura naquele programa que nós temos ali, por exemplo, a professora Marleide defende tão bem e trabalha tão bem essas questões. E quando ela veio para a UEL, ela ficou, né, sendo minha aluna, junto com uma outra pessoa que agora trabalha, já há um bom tempo trabalha no Estado, mas eram duas alunas, gente. Duas alunas num período, né, de 4 horas, porque a gente trabalhava com as habilitações antigamente, não sei se vocês lembram disso. Então, elas vieram para a UEL transferidas e escolheram fazer orientação educacional. Então, eu dava, né, a gente trabalhava junto na segunda e na quinta-feira à tarde, 4 aulas, eram 2 alunas, porque na orientação educacional a gente tinha só 2 alunas. Então, aí a pessoa fala assim, nossa, em todo o seu trabalho, como que foi? Eu falei, olha, no meu trabalho, por exemplo, tem uma turma que eles saíram, tiveram 100% de emprego, né? Um bom emprego, uma boa formação. Eu lembro dessa turma, que eram 2 alunos, né? Então, todo mundo conseguiu trabalhar nesse sentido. Então, só para a gente brincar um pouquinho, mas
é essa relação com esse outro que faz você também se auscultar, né? Que é você se analisar e ver realmente se aquilo que você está realizando, se é um bom trabalho, se está dando certo, se você pode continuar dessa forma, né? Então, a ética é essa reflexão. Eu estou vendo a Vivian está ali na escola, estou olhando para ela ali, e eu fico pensando, né? Como que é difícil na escola, a gente entra às vezes 1 hora da tarde, fica até às 6, e você não tem um tempo, tem gente que não acredita nisso, mas às vezes você não tem tempo de ir no banheiro. Aí quando você vai embora, aí você fala assim, ai gente, deixa eu ir no banheiro, porque senão eu não consigo chegar em casa. A pessoa olha para você e fala, nossa, mas agora que você está indo embora, você vai no banheiro? Eu falo, não deu tempo, deu ir antes. Né? Então, agora acabou meu horário, então eu vou no banheiro. Porque é assim, né? É essa coisa louca de vir de um, de outro, e de pedir, e ainda mais quando você está numa situação de coordenação, ou numa situação que seja fora da sala, independente do que seja, aí você é cobrada e solicitada o tempo todo. Então, você não tem tempo para reflexão. A gente não tem tempo de parar e pensar, olha, hoje aconteceu isso. O que é que eu posso fazer, levando em consideração tudo aquilo que eu acredito, né? Tudo aquilo que faz parte do meu ser e que eu valorizo e que tem a ver com aquilo que aí Aristóteles fala, com as virtudes tão necessárias para que a sociedade seja boa. Né? Pode ir, Flávia. Então, ele trazendo Aristóteles, então ele faz muito isso. Ele trabalha essa educação com uma relação muito clara entre a atuação política e a atuação pedagógica. Uma atuação política e pedagógica que está ligada, que eu acho que vocês já ouviram falar nisso, naquela prática do justo meio, naquela prática da equidade. Quer dizer, não é tão para um lado, nem tão para o outro. E é difícil eu conseguir esse justo meio, porque para eu equilibrar esse justo meio, eu muitas vezes preciso estar nessa balança até eu conseguir encontrar aquilo que realmente vai fazer desse ser que está comigo um sujeito, que vai fazer desse ser que passa, né, por mim, participante, transformador dessa mudança social, tá? Então, essa consciência política e essa ética, essa consciência política e ética, tem a ver com essa minha praxis, tem a ver com essa, e aí nós falamos muito disso, né? Tem a ver com essa relação da teoria com aquilo que eu vou realizar. Tudo aquilo que eu vou realizar passa pela teoria que eu estudei, que eu recebi, que eu estudei, que eu li, entenderam? Precisa, né, vir de algum compromisso. Como que eu posso trazer? Que palavra que eu posso trazer para vocês? Tudo aquilo que eu vou realizar tem uma fundamentação. Vem de uma fundamentação. Para que essa minha prática seja uma prática comprometida e compromissada com essa formação desse sujeito. Tá? Pode ir, Flávia. Então, para Aristóteles, a cidadania é um conceito muito caro. Por quê? Porque é por meio dessa participação efetiva nessa sociedade é que eu vou demonstrar as minhas virtudes. Não sei se vocês já ouviram falar assim, você quer conhecer uma pessoa? Dê poder para ela. A gente já ouviu muitas vezes falar isso.
E é isso que o Aristóteles fala. Ele fala, se essa pessoa ela realmente for um cidadão, ela vai trabalhar de uma forma ética, virtuosa, em qualquer espaço que ela esteja. Então, até eu trouxe aqui, ó, consensos são difíceis, mas aproximações são possíveis. No aproximar-se, abrem-se planos e espaços que permitem caminhar e crescer juntos. Como que isso é difícil, gente, para nós, né? As falas nossas, quando antes, né, dizem muito isso, que é, a pessoa poderia caminhar junto comigo. Eu não vou apagar o brilho da pessoa se ela estiver caminhando comigo, mas a pessoa precisa apagar a vela do outro para ela se sentir realmente uma lâmpada, sabe? Então, nem todo mundo pensa igual. Nem todo mundo pensa igual. Mas eu não preciso ser de um lado e de outro. Quer dizer, o outro não presta. Olha o que nós estamos vivendo na nossa sociedade atualmente. Eu não estou aqui para falar que um está certo ou que outro está certo. Mas, gente, nós precisamos entender o que é cidadania. Independente, né, de quem eu votei, mas você ir para frente de um quartel e pedir intervenção militar, a pessoa não sabe o que é cidadania. A pessoa não sabe o que é participação. Me perdoem, né, mas não sabe. Por quê? Porque nós precisamos ser donos daquilo que nós decidimos. E ninguém pode chegar aqui e olhar para mim e falar: ai, você votou em fulano, se você está errada. Não, é o meu direito de votar em quem eu quero votar. Eu posso ter e eu preciso ter esse direito para que a sociedade caminhe. E da mesma forma, por exemplo, quando a gente está na escola, né? Às vezes uma pessoa quer uma coisa, outra pessoa quer outra. Ah, então vamos fazer um jeito de acabar com aquela pessoa, porque aí eu acabo com a ideia dela. Mas depois eu pego a ideia dela e faço de novo, sabe? Então, é difícil a gente trabalhar de uma forma para o bem comum, que aí é uma outra frase que o Aristóteles traz muito, o bem comum. Eu preciso viver e trabalhar para o bem comum, para o bem dessa sociedade, para o bem dessa escola, para o bem desse grupo. E como eu vou fazer isso? Fazendo concessões. Muitas vezes é aquilo que eu quero, muitas vezes é o que o outro quer. Mas essas aproximações são necessárias, por quê? Porque nós somos seres pensantes, né? E somos seres humanos que também sentem. Então, eu preciso também sentir até que ponto que eu posso trabalhar para que eu não faça do outro menor que eu. Então, a escola, como educação formal, trabalha e precisa trabalhar com essa formação dos professores. E aí entra, gente, a questão desse estranhamento da realidade, visando esse amadurecimento crítico e reflexivo dos alunos, estimulando a capacidade de indignar-se e resistir ao que é imposto. E essa capacidade não é passível de transmissão. Então, aí entra essa questão, novamente, que o Aristóteles traz da virtude, né? O que eu faço fala mais alto do que aquilo que eu falo. Então, aquilo que eu vivo está muito baixo, Rose, para você. Deixa eu ver. Assim fica melhor, Rose? Eu aumentei aqui um pouco. Fica melhor assim? Não sei se está bom.
Então, aumentei aqui. Eu aumentei. Ai, agora sumiu aqui. Deixa eu ver. Às vezes eu tenho. Eu sou tão cobrada, Rose, porque eu falo muito alto, que às vezes eu tento falar baixo, sabe? Porque tem isso também. Porque todo mundo, ai, Sandra, fala baixo, ai, Sandra, fala baixo. Aí quando eu tô assim, às vezes eu falo baixo também. Mas essa capacidade de você se indignar, de você resistir, é um ponto que não dá para a gente ensinar por meio do conteúdo, mas eu preciso fazer com que os meus alunos, educandos, as minhas crianças, entendam a importância de se posicionarem. Isso é importante, né? E aí, eu lembro muito, acho que eu já até uma vez comentei com vocês isso, não sei. Eu lembro muito, o meu menino, quando estava na escola, ele fazendo uma prova, na segunda, era a segunda série na época dele, né? Então, a professora entregou uma prova de história e pediu para eles escreverem qual era o dia do descobrimento do Brasil e como eles entendiam a importância desse fato, coisa assim, sabe? Era na segunda série. E eu cheguei na escola, a gente entrava para pegar eles na saída, a gente entrava e tinha que ir lá na porta. E eu cheguei um pouco cedo, aí eu passei, a porta estava fechada. E a escola era grande, assim, tinha um pátio. E aí eu dei uma olhada, assim, pela janelinha, tinha uma janelinha. Gente, ele estava, assim, não batendo boca, né? Mas ele estava falando, assim, com a professora. E a professora falava com ele, e ele falava com a professora. E eu falei, gente, mas o que está acontecendo, né? Aí, na hora que ele saiu, eu peguei e falei, Guilherme, o que aconteceu ali na sala? Que a mamãe viu você, né, falando com a professora. Mãe, como que pode? Ela me deu. Ele sempre foi assim, que ele sempre quis tirar a nota máxima. Totalmente diferente do meu segundo filho. Mas aí ela me deu meio ponto porque eu não respondi, mas não tinha mais linha. Ela tinha feito a pergunta, e tinha colocado, era a última pergunta da folha, ela colocou uma linha só. E ele todo cuidadoso, como ele sempre foi, então qual dia, sei lá, foi uma pergunta assim. Ele colocou a data, né? Tinha que colocar por extenso, eles eram instruídos para colocar assim. Então, tinha uma linha só, ele escreveu a data por extenso, por exemplo, 29 de novembro de 2022. Acabou a linha, né, gente? Aí tinha a segunda pergunta. Aí ele não respondeu, a professora, lógico, tirou a nota. Ele falou, como que você queria que a gente respondesse? Não tinha linha. Então, aí você fala assim, nossa, mas ele estava errado. Estava errado porque ele não respondeu, mas ele estava certo em questionar. Né? E essa atitude de você questionar, de você se indignar, de você buscar entender o que o outro está fazendo com você e ter voz para isso. Né? Isso é importante. Às vezes a gente não quer isso. Né? Pode passar, Flávia. Então, isso faz parte dessa cidadania, né? Esse Pedro Guergen, ele é um teórico que trabalha muito essa questão da ética, né? Então, eu trabalhei com muitos livros dele nessa parte aí da escrita da ética. E ele fala assim, ó, a escola precisa tornar-se fonte primeira de um novo projeto de uma sociedade justa e democrática. A mais importante tarefa da educação contemporânea é encontrar formas de favorecer o desenvolvimento de um homem fortalecido na sua subjetividade, tenha consciência de sua condição humana de ser com o outro
e se sinta comprometido com a construção de um ethos da convivência humana. Então, se eu falasse para vocês, colocasse essa frase, falasse para vocês encontrar palavras que são fortes aí nessa fundamentação que ele traz, olha, a questão de um projeto de uma sociedade justa e democrática, ele fala aonde que isso tem que começar? Na escola. Então, se a escola não for um espaço de justiça e democracia, a sociedade não vai ser, né? A mais importante tarefa é o quê? É o desenvolvimento de um homem fortalecido na sua subjetividade. Então, ele precisa se entender enquanto homem, ele precisa se conhecer. Aí entra aquela questão do orgânico lá de trás. Ele precisa se entender enquanto homem, enquanto orgânico, enquanto aquele que se entende ali o quanto eu conheço, como eu sinto isso, né? Como o meu corpo reage para essas situações, né? Então, uma consciência também dessa condição humana, mas relacionada com quem? Com o outro. Então, não tem como nós sermos pessoas sem o outro. Não tem como sermos humanos sem o outro. Isso é muito importante. Isso essa convivência humana é ponto importante para sermos indivíduos éticos, cidadãos éticos, pessoas éticas, né? Pode ir, Flávio. Esse a gente já falou, né? Que está falando dessa integração. Então, aí a gente tem esses aspectos desafiadores, né? Buscar formas de encontro, de convivência, do respeito, né? Nesses princípios. Mas como que acontece esses respeitos? Como que nós podemos ter esses princípios nessa nossa convivência? É difícil, né? Algumas pessoas até falam assim, nossa, você é muito... Já ouvi isso muitas vezes esse ano. Você é muito... Você aceita. Você não pode aceitar. Você tem que brigar, discutir. E aí vem aquela questão, às vezes, né? A gente não quer ganhar, a gente só não quer pegar briga. Né? Por quê? Porque a gente sabe que aquela pessoa que está discutindo, que está falando, que está indo tão contra você, ela não tem fundamentação nenhuma. Né? Então, por isso a importância dessa fundamentação para você conseguir esse consenso e essas aproximações que a gente falou ali atrás. Se for para a gente só ficar batendo de frente, a gente não chega a consenso nenhum, né? Tudo faz parte, então, dessa formação que é trabalhada nesse politicamente sensível, em que eu me entendo como responsável por essa sociedade. Eu entendo a responsabilidade social que eu preciso trabalhar, né? Então, educar é um processo de estruturação dessa subjetividade que abrange a sensibilidade e a vontade. Essa atividade histórico-social que a gente fala e que a gente tanto trabalha, né? Que é distinta simplesmente de uma intervenção técnica. Que a intervenção técnica é importante? Sim, é muito importante, porque senão a gente não estaria aqui, né? Então, a Marta mesmo falou no começo, falou assim, a Natasha, a Flávia, né, as meninas me ajudam tanto, sabem a senha de tudo aí. Por quê? Porque a gente precisa desse lado técnico, ele é importante também, mas nessa atividade histórico-social, ele é uma
técnica para que aconteça o principal, que é o relacionamento humano e social. Tá? Vai lá, Flávia. Então, a condição para a docência, necessidade de fomentar espaços entre a formação específica tão necessária, porque eu preciso saber sobre aquilo que eu vou ensinar, e a formação pedagógica, né? Onde a gente trabalha esse relacionar-se, esse humanizar-se, essa aprendizagem, esse desenvolvimento que precisa acontecer de uma forma justa. Eu não gosto de usar a palavra que o Aristóteles usa, ele usa de uma forma igualitária, mas eu acho que é de uma forma justa, de uma forma em que eu consiga trabalhar com os dois eixos no mesmo patamar, né? Então, a universidade, ela precisa se transformar, se reinventar de forma contínua, crítica e com esperança, né? Então, nós estamos agora no tempo do advento, que é um tempo de espera desse Natal, desse menino Jesus que nasce, né? Então, a esperança, ela faz parte desse projeto civilizatório da escola. Por mais que eu tenha entraves, eu tenho que ter esperança. Paulo Freire já trazia isso, né? A pedagogia da esperança, a pedagogia da presença. Então, a pedagogia da esperança é importantíssima para que o educador continue sendo educador, porque senão a gente larga tudo, né? Então, a formação de professores, ela se constitui nesse ato de produzir em cada indivíduo essa humanidade no sentido histórico e coletivo. Por quê? Porque eu não sou indivíduo sozinho, né? Eu não sou pessoa humana sozinha, eu preciso do outro para ser humano, né? E eu também não consigo ser humano sem conhecer toda essa história e todo esse contexto que faz parte da minha vida e que faz parte dessa vida dos outros que estão ali na escola, nesse espaço educativo comigo, tá? Pode ir, Flávia. Então, para que a geração seguinte possa receber a carga da cultura que ela necessita para atuar, para trabalhar, para responder, ela precisa que isso seja transmitido, que isso seja transferido para ela. Por meio do quê? Por meio da convivência. Então, aí a gente entra em vários autores que trabalham nisso, e nesse caso, Aristóteles fala isso. Ele fala, desde lá, que eu não quis entrar nesses pontos, mas quando ele apresenta a pedagogia aristotélica, ele traz lá no início o que as crianças precisam fazer para se relacionar com aquele mais experiente. Então, por meio dos jogos, por meio das brincadeiras, por meio do trabalho, essas crianças elas vão conseguir se inserir na sociedade. E é um outro contexto, não é o contexto que nós vivemos. Mas se nós trazermos para o nosso contexto, o que é que nós vamos falar? Nós vamos falar da importância desse professor, e aí eu vou trazer Aristóteles de novo, como aquele mestre que está aí para ensinar os conteúdos, ensinar essa cultura, ensinar o que as gerações aprenderam, mas também ensinar a ser homem, né? Ensinar a ser pessoa, tá? Vai lá, Flávia. E isso acontece nesse processo, nessa alteridade, né? Nesse processo de alteridade. Essa capacidade de eu me colocar no lugar do outro, de eu dialogar com o outro, entender o outro, conhecer o outro. Né? Há pouco tempo eu estava subindo aqui no elevador
E aí a pessoa falou assim para mim: nossa, eu vivi 25 anos com a pessoa, mas eu não conheço. Agora que eu estou conhecendo a pessoa. Quem nunca ouviu isso, né? Então, por quê? Porque não existia, né, esse se colocar no lugar do outro. Então, para eu conhecer o outro, eu também preciso entender a forma como esse outro vive essa vida. E isso é muito difícil. No caso da escola, essas relações afetivas, éticas, essa intersubjetividade que eu trago aí, seria pelo menos em você respeitar esse outro e esse outro eu que existe em mim, né? Por quê? Porque nós temos vários eus que vivem dentro de cada um de nós. E vocês sabem disso, porque eu estou aqui, meu eu professora. Depois eu tenho o meu eu mãe, eu tenho o meu eu esposa, eu tenho o eu que vai à igreja, eu tenho o eu. E esses vários eus que vivem dentro de mim, eles precisam, então, se comungar. Então, eu não vou conseguir dar conta de tudo nessa relação da escola, mas eu preciso valorizar esse eu aluno, esse eu criança que está ali como um aprendiz, para mim, como mestre. No caso do Aristóteles, que traz essa nomenclatura. Esse aprendiz, esse mestre, nessa relação dialógica, né? Então, a importância dessa alteridade envolve essa dialética de vida entre os dois, tá? Vai lá, Flávia, 13h24 já. Então, no processo educativo, a gente tem tanto essa conexão dos sujeitos que são cristalizados pela cultura e também essa consciência crítica aos ideais ontológicos da liberdade e da autonomia. Então, liberdade e autonomia são condições únicas quando nós pensamos nessa perspectiva aristotélica da ética. Embora muitas críticas existem, mas nós precisamos analisar o Aristóteles naquelas condições que ele vivia. Então, trazendo para agora, se a gente for trazer para agora essas concepções, quando ele fala da liberdade e autonomia, por quê? Porque ele entende o outro como sujeito, o outro como político e como importante para a participação dessa sociedade. Então, eu preciso valorizar o que? Essa autonomia desse ser que se interage comigo, tá? Vai lá, Flávia. E depois, qualquer coisa, vocês podem perguntar. Aí, um ponto muito importante do trabalho de Aristóteles para a formação do professor, quando ele fala dessa ética do cuidado, ele fala da questão da amizade, né? Então, quando eu estava falando lá atrás, a criança, quando vai para a escola, ela não vai para aprender, ela vai para a escola para se relacionar com os outros amigos. Ela vai para a escola para se relacionar com o professor, que ela vê como um amigo, né? Então, ser predisposto a essa amizade faz com que a gente seja conduzido para essa atitude solidária com os outros. Então, a questão da tolerância, de suportar o outro, aquele que é diferente de mim, mas que eu não vou ser indiferente, tá? Então, quando a gente fala do cuidar e educar para a criança na educação infantil, a gente não fala só, e aí eu percebi muito isso nesse teste seletivo com as pessoas que ficaram com a gente.
Quando a gente fala do cuidado, muitas vezes a gente fala do cuidado ligado só. Ai, na hora do banho, você tem que falar para a criança: olha, aqui estou lavando sua bochecha, aqui estou lavando sua orelha. Isso não é cuidado. Não é cuidado isso. Isso é o cuidado que os documentos trazem para a gente. Mas a ética do cuidado vai além disso. A ética do cuidado vai falar que você precisa acolher esse outro, e não é só na hora do banho, na hora da alimentação. É na hora do aprendizado, é na hora do desenvolvimento, é na hora do relacionamento. Então, não existe cuidado separado da educação. É essa a ética do cuidado, nessa perspectiva filosófica, que a gente precisa, como educador, perceber. Porque se for assim, eu não preciso trabalhar de uma forma cuidadosa com vocês, porque vocês não precisam que eu ensine como que vocês têm que tomar banho, como vocês têm que fazer a sua higiene, como vocês têm que comer. Vocês não precisam mais disso. Mas mesmo assim, eu como professora no ensino superior, eu preciso ter cuidado com vocês. Então, qual é esse cuidado? É esse cuidado no sentido de acolher as suas diferenças, de acolher os seus problemas, de acolher os seus sucessos e os seus fracassos. É isso que é a ética do cuidado. Tá? Pode ir, Flávia. E aí ele relaciona muito essa questão da amizade, né? No texto que eu passei para vocês, até tem o nome do livro, né? E algumas frases que eu trouxe para vocês quando ele fala, né? Na Ética Nicoma, ele fala da questão da amizade. Então, olha bem essa frase que eu reescrevi ali, mas que aparece no livro dele. Ele fala: ó, pensar a vida profissional a partir de um como ser da amizade significa abordar a dimensão do dever, mas pressupõe tratar os outros como se fossem meus amigos. E assim cada um obtém uma dose a mais de vida boa e de felicidade. Ele fala muito de vida boa. O que é vida boa? É você poder viver bem, você poder viver feliz, você estar contente. E como que eu posso estar contente? É eu valorizar a vida desse outro no sentido de que ele fosse. É isso mesmo, Roberto. É como se ele fosse, eu não abri aqui tudo, mas o comecinho que eu já vi que a Roberta colocou. Como se ele fosse, né, meus amigos. Então, um olhar sensível sobre os ritmos, os tempos, as necessidades das crianças, de cada criança. Isso mesmo. E, além disso, se a gente pensar na relação entre nós, eu, por exemplo, não conheço a Marcela, estou vendo a Juliana aqui, né? Não conheço a Lalá. Várias pessoas que tiveram aula comigo, por exemplo, aí eu chego lá na UEL, porque a gente via a bolinha, agora a gente não reconhece mais a pessoa, a pessoa tem que falar: ah, professora, sou aquela fulana da aula, né? Então, mesmo entre nós, eu não conheço vocês, não sei aonde vocês moram, mas eu preciso tratar vocês como se vocês fossem minhas amigas. Porque assim, tanto a minha vida como a vida de vocês vai ser melhor. Porque o que a gente faz para um amigo? A gente quer que ele esteja bem, né? A gente quer que ele esteja realizado. Então, como se fosse um amigo, eu vou buscar na minha prática de professor, na minha atuação de professor, fazer com que aquela pessoa se sinta bem. Na minha prática de supervisor, na minha prática de coordenador pedagógico, né? Eu vou tentar com que essa pessoa se sinta bem. Então, como se ele fosse meu amigo, já teria uma dose boa de felicidade, de vida boa. Vai lá, Flávio, não sei se tem... Ai, para finalizar, então, né? A dimensão ética, eu acredito que ela é uma prática que se define pela ação, que ela é
articuladora. Ela não é a mais importante de todas as dimensões que fazem parte desse professor, mas ela é articuladora de tudo isso que precisa acontecer. Então, desse conhecimento político, desse conhecimento ético, né, precisa acontecer. E quem vai articular isso? A ética, né? Então, agindo eticamente é que adquiro a prática das virtudes, a reflexão sobre o que é realmente valoroso. Então, o que é realmente importante para nós hoje? O que é realmente importante para as crianças que estão comigo na sala? O que é valoroso para elas hoje? Então, por meio da reflexão é que eu vou perceber realmente aquilo que importa, né? Então, educar supõe a imitação de ações exemplares, imita-se o que se louva, louva-se o que é honrado e o que deve ser preservado. Então, Aristóteles traz essa questão da imitação ligada à figura do professor. Aquele professor como um mestre que eu quero imitar. Tem situações que eu não quero? Tem, mas tem muitas qualidades nesse mestre professor, né? Que eu quero imitar, que eu quero chegar a ter, que eu quero chegar a ser, né? Então, o professor como aquele mestre que precisa ser imitado pelo seu aluno, né? Não podemos nos esquecer de que nosso compromisso como professores acontece com a construção de algo muito especial que é essa pessoa humana, né? Então, seria mais ou menos essa reflexão que eu trouxe para nós hoje. Aí eu não sei se vocês têm alguma pergunta, alguma colocação. Agradeço desde já por estar aqui com vocês nesse último encontro do ano, né? É tão custoso para nós em alguns momentos, com tantas coisas para fazermos, mas eu agradeço aí a participação de vocês, tá bom? Professora Santa, obrigada pela fala, obrigada pela presença, por ter aceitado estar com a gente hoje. Obrigada, E Natália. nos outros dias também, né? Porque querendo ou não, você sempre está junto com a gente. Eu acho que só para fazer aqui um apanhado que eu fiz aqui na minha própria cabeça e nas minhas anotações, eu acho que a sua fala, ela me leva muito a relacionar a Adorno, né? Quando ele fala muito desse processo de autorreflexão, né? Até você fala essa questão, você ainda falou agora no finalzinho, né? Que às vezes você olha o professor com aquele olhar de querer imitar, né? Ele como um mestre. E até você falou, tem situações que a gente não quer, mas eu acho que é exatamente isso, né? É a gente olhar para essas situações e realmente pensar, né? Isso é válido? O que eu quero mudar, né? O que eu quero fazer diferente, o que eu não quero, isso eu acho que dá para pegar para mim. É esse processo mesmo de refletir sobre a minha prática, sobre o que eu quero, né, para o meu aluno, sobre o que eu quero enquanto profissional. Eu pensei também, eu fiz uma relação também com Kant, né, quando ele fala muito dessa questão de a gente sair desse comodismo, desse conformismo, né, ele até traz, né, sair da menoridade, né. Eu acho que até você trouxe uma hora, até o exemplo do seu filho me fez pensar isso, quando você fala que ele questionou a professora. E é muito mais cômodo a gente não questionar, né? É muito mais cômodo a gente simplesmente se calar e tipo, é isso e tá tudo certo, o professor é que sabe. Mas por quê, né? Então, ele fala muito disso, a gente sair desse comodismo, né? E eu acho que, para fechar, eu fiz também uma relação com o Church, que ele fala do desobedecer, né? E eu acho que é o que o seu filho fez, e eu acho que a gente precisa fazer mais isso. Desobedecer no sentido de realmente parar de abaixar a cabeça e falar, não, tá certo, tá tudo certo. Não, não tá tudo certo. Vamos pensar se é isso mesmo que vale, se não é, vamos mudar. Então, eu acho que é isso.
Obrigada mais uma vez, e eu não sei se alguém tem alguma coisa para questionar, ou agradecer, ou reclamar. É porque é isso mesmo, né, Natasha? Eu acho que muitas vezes a gente se conforma com algumas situações, né? E aí acho que foi até um texto que a gente colocou junto naquele livro, é a questão da conformação, né? Então, se conformar com aquilo que está aí, ou se conformação, quer dizer, se você tiver uma formação mesmo, uma formação que seja bem fundamentada, né? Aí entra bem essa questão, porque às vezes a gente tem pessoas que passam pela nossa vida e que elas estão aí para questionar. Só que elas não têm fundamentação para isso. Então aí fica difícil você poder aproveitar disso para se elevar. Então, aí eu lembrando, você falando, eu lembrando, por exemplo, né, nos áureos tempos da Kishimoto, porque agora a gente pouco pode usar, né, as coisas, às vezes, que ela coloca, mas tem alguns momentos que a Kishimoto falava da importância de você entrar nesse processo para você elevar aquela discussão. E aí está a figura do mestre, né? É aquele que entra, que escuta, né? Fala, olha, professora, sobre isso aqui, o que é que a gente pode levar em consideração? O que é que a gente pode fazer? Muitas vezes a professora só repete o que ela já tinha dito. Então, aí não adianta, né? Então, num questionamento, o professor tem que ser aquele que vai elevar a discussão para um patamar superior, para fazer também com que os alunos possam se elevar, né? Mas acho que quem tinha levantado a mão, a Flávia? Estão me ouvindo bem? Estou ouvindo. Primeiro, parabéns, professora, e obrigada por compartilhar, né, um pouco do seu estudo. A Natasha disse aí que fez relações com alguns autores, eu fiz muita relação com a Hannah Arendt, quando ela fala desse mundo comum, né, da importância que a educação tem para as novas gerações, como o educador, né, ou os pais, os responsáveis, eles precisam assumir, né, o compromisso de direcionar essas novas pessoas do mundo. Então, essa referência do mestre, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Porque realmente a gente está direcionando essas crianças para um mundo que é desconhecido para elas, né? Então, quando você fala essa questão da imitação do modelo, eu acho que é uma questão importante a gente falar assim, não é uma imitação mecânica, né? Mas é uma imitação das ações e o saber lidar desse professor também, né? Um professor que, além de se preocupar, né, pelo exemplo, mas ele também abre espaço para que, assim como teu filho, né, tenha voz. De certa forma, a professora, na questão, se ela estava debatendo com ele, de certa forma, ela deu uma voz para que ele pudesse expressar, né. E talvez, eu não sei o contexto, talvez nós precisamos repensar, né, como que nós damos essa voz, como que nós instigamos as crianças a refletirem, porque é uma oportunidade que se tem para a própria educação, para a própria formação desse ser humano em desenvolvimento, né, que é esse dar a voz para questionar, para falar. Então, acho que a tua fala nos ajudou e nos direcionou muito para esse caminho da formação, que não é um processo fácil, né? Não é fácil também você, ainda mais com os pequenos, nem sempre nós estamos preparados para responder a tudo, né? Então, mas é um olhar bem aprofundado daquilo que nós pretendemos, né, como educadores. Então, muito obrigada, tua fala muito pertinente. Obrigada, Flávia. E essa palavra que você trouxe, do mecânico, né?
justamente o oposto desse orgânico. Embora a gente não utilize, né, na teoria crítica ou na teoria histórico-cultural, o orgânico está ligado ao biológico, né, principalmente na teoria histórico-cultural. Então, quando Aristóteles fala desse todo orgânico, ele está querendo falar dessa oposição a esse mecanicismo, né? Que na hora que eu estava falando, me faltou essa palavra do mecânico, e olha, você falou agora, que é essa questão que é importante a gente refletir, né? Que esse mecanicismo, essa forma mecânica de agir sem refletir, é o oposto daquilo que ele prega quando ele fala desse todo orgânico que nós precisamos valorizar nos nossos educandos, né? Valorizando esse todo orgânico, esse ser integral, esse ser que pensa e que precisa agir conforme esse pensamento, né? Então, aí não ter essa separação mecanicista que nós muitas vezes acabamos visualizando em alguns momentos, né? Fala, a Denise levantou a mão, né, Natasha? Vou ligar o microfone. Denise. Boa tarde. Mudei aqui a posição da câmera, mas ainda ficou um pouquinho esquisito, por isso que eu estava com ela fechada aqui. Professora, primeiro quero dar parabéns, realmente foi uma discussão muito importante, porque com certeza ampliou e aprofundou muito essa noção que a gente tem de ética, né? Principalmente alguns aspectos dessa dimensão ética que eu gostei muito, que em especial o aspecto da amizade que você trouxe para a discussão, não é? Eu tive uma experiência muito enriquecedora esse ano, tive a oportunidade de fazer um curso sobre mediação multicultural no Japão. E uma das coisas que, sim, fui em junho, fiquei até setembro desse ano. E para quem se interessar, abriram novas vagas para o ano que vem. Então, depois me mandem mensagem, eu posso contar para vocês mais detalhes. E nessa oportunidade, eu convivi com professores japoneses, com professores do Peru, professores brasileiros e alunos do Brasil, alunos brasileiros e da América Latina como um todo, peruanos, bolivianos, argentinos. Nessa experiência, uma das coisas que faziam com que os alunos procurassem essa escola multicultural era justamente a questão da amizade. Porque apesar deles terem frequentado as escolas japonesas e muitos deles falarem bem a língua japonesa, o que eles mais sentiam falta era dessa identidade de grupo, dessas relações mais próximas, que são muito comuns às pessoas que vivem na América Latina. E quando eles recebiam visitas de grupos da sociedade japonesa que apoiavam a escola, uma das coisas muito presentes na fala dos alunos era justamente isso, esse senso que se criou dentro da escola de identidade, de amizade, de valor à cultura de cada um deles, né, de poder estudar na sua própria língua. Veja que para os brasileiros e alunos da América Latina, a amizade é algo indissociável dessa dimensão ética e que eles sentem muita falta quando estão longe do seu país. E eu percebi que mesmo para os japoneses, esse é um elemento que muitas vezes eles sentem falta, por conta até mesmo dessa associação que eles fazem da rigidez de regras e normas com aquilo que é considerado ético naquela cultura. Isso, então, foi um elemento que me chamou muito a atenção na discussão que você trouxe hoje. Eu gostaria até que, se você pudesse comentar um pouquinho mais. Obrigada. Ai, que legal, Denise. Muito legal aí o que você trouxe para nós aí, né? Essa sua experiência
E que legal que ficou esse ponto aí da amizade, porque, na verdade, na minha tese, um capítulo inteiro, né, trata só sobre a questão da amizade e da importância desse conceito para Aristóteles e para as crianças na educação infantil. Então, essa questão da amizade é um ponto importantíssimo quando a gente fala da dimensão ética, essa dimensão afetiva que, às vezes, ela é mal interpretada por nós por conta de um entendimento que nós temos de que aquilo que é afetivo é contrário ao conhecimento, sabe? Porque nós temos, às vezes, a ideia assim, que a dimensão afetiva é assim ligada ao assistencialismo, e não é, né? Então, Aristóteles traz bem isso, a questão da amizade é ligada com a importância de nós sermos sujeitos históricos e sociais, portanto, precisamos vivenciar, precisamos nos confraternizar, precisamos estar no grupo, né? Que foi isso que você trouxe, que foi tão importante. E veja, o quanto que as nossas crianças, nossos adolescentes sofreram nessa pandemia, o tanto que eles precisaram de atendimento psicológico, muitos até psiquiátricos, né? E o número de suicídios também aumentou terrivelmente. Por quê? Porque faltava a referência do grupo. Faltava eu me sentir parte de um grupo. Faltava eu ter esse relacionamento com o outro. Faltava o quê? Pegar o outro, abraçar o outro, empurrar o outro, né? Beijar o outro. Então, nós somos esses seres que somos afetivos, que precisamos do outro, que precisamos estar próximo. Então, na sala de aula, no espaço educativo, a importância de você poder se sentir parte desse grupo, poder se sentir parte desses amigos que fazem parte do grupo, estar junto com esses amigos. Então, é um ponto, assim, importantíssimo dentro de toda a teoria de Aristóteles para marcar o quê? A construção desse ser humano e político. Nós não somos seres humanos políticos se não trabalharmos de forma a nos relacionarmos uns com os outros. E aí ele põe essa questão da amizade, né, como ponto primordial desse relacionamento. Talvez também, né, alguns dizem que porque ele sofreu demais com a perda de amigos mesmo. Aristóteles sofreu demais com isso, né? Pela forma como a sociedade encarava os relacionamentos que ele tinha. Então, por esse sofrimento vivenciado, ele deu essa valorização tão grande à questão da amizade. E eu acho que nós aqui, né, com essa experiência trazida pela Denise, a gente vê a importância de você fazer parte de um grupo, de você poder se relacionar independente da cultura, né? Então, Denise, depois eu posso até socializar no grupo alguns outros textos, né? Alguns outros que tratam especificamente dessa questão da amizade, para a gente até desvincular daquela questão errônea que nós temos do significado da afetividade, do relacionamento, né? E às vezes é ligado ao espontaneísmo, é ligado ao assistencialismo, que não é essa. A dimensão ética trata a questão da amizade, mas da importância dessa amizade, dessa reciprocidade, desse diálogo para a construção do saber, né? Então, é uma coisa que, por isso que eu digo que a dimensão ética é articuladora, porque ela não é o conhecimento em si, mas ela precisa estar para articular as demais, tá?
Não sei se mais alguma coisa, Denise, mas acho que é isso. Depois eu socializo. Obrigada, professora. Foi eu, gente, minha cachorrinha, ai, senhor. Quando é o gato, é o cachorro. Mas enfim. Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Alguém tem mais alguma coisa para colocar? Que eu acho que aí a gente pode encerrar, né, professora Sandra? Sim, podemos encerrar e ficar com esse conceito, né, da importância que nós temos uns para os outros. Então, chegando perto do Natal, a gente já fica mais emotivo, a gente já fica mais amigo, né? E aí tem um amigo secreto, tem um amigo da onça, né? Que a gente possa vivenciar esses momentos aí que existem para nós, participando aí entre os amigos, participando aí com as pessoas que nos são tão caras, para que a gente possa também colocar a nossa humanidade para fora, né? Que é o que está precisando no momento. Agradeço imensamente a participação de vocês aqui, tá bom? E que a gente possa se encontrar aí nos corredores da UEL. Com certeza. Gente, obrigada por todo mundo ter entrado. Como a gente não vai se ver mais, então Feliz Natal para todo mundo, uma boa entrada de ano e que a gente consiga descansar, que a gente está precisando. Tchau, pessoal. Obrigadão. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.